Bom, estou iniciando meu canal com vocês aqui para falar das leituras que eu tenho feito. Isso não com o intuito de alguém ou vocês se sentirem na obrigação de ler, porque a leitura é um ato livre, né? Então eu resolvi fazer isso porque, como eu tenho poucas pessoas que gostam de leitura, eu resolvi fazer um vídeo em que eu pudesse falar das minhas impressões, já que muitas vezes as pessoas não gostam que eu comente sobre livros, principalmente na minha família, amigos. Tem pessoas que gostam de outros entretenimentos, né? E como eu gosto e sou formada em letras, eu gosto muito de livros, né? Então, meu nome é Maria do Rosário, né? Eu tenho 60 anos e nessa caminhada foi uma construção, né, de leituras sobre todos os aspectos, desde o quadrinho a livros de banca, a livros de autoras nacionais, famosas e internacionais, mas que sempre trazem alguma coisa de bom para o nosso conhecimento. Ou seja, o conhecimento nunca é tirado, ele é acumulado e pode ser expandido para as pessoas que assim se interessam por esse tipo de nicho, que é leitura, outros teatro, outros quadrinhos, outros filmes, né? Tem vários nichos aí que você pode aproveitar. O meu, no caso, eu vou falar do que eu gosto, do que eu acho, né? Se vocês gostarem, vocês vão curtir, compartilhar, enfim, se for útil para vocês, né? E como eu disse, eu estou aqui para falar não como uma acadêmica e muito menos como uma pessoa com autoridade sobre aquilo que eu estou lendo. De antemão já falo que eu sou católica, né? Que não vou explorar assuntos teológicos, né? Nesses meus bate-papos com vocês, enfim. Eu vou falar da minha experiência em ler certos livros de certos autores em que eu julgo importante, né? Então, vamos lá, né? Para o vídeo não ficar muito grande também. Então, eu vou começar por um livro que eu ganhei da minha irmã, mais velha, né? Que me incentivou na leitura. E há muito tempo eu estava querendo esse livro e eu via ele ser falado, comentado, mas eu gosto muito de ler para poder ter uma opinião formada sobre aquilo que eu estou lendo, sem ter, assim, influência de ninguém, né? E eu gostei de ler um livro porque eu sou apaixonada pela Idade Média. Então, eu não conhecia o rei da França, Luís IX, com profundidade. E eu queria ter livros por pessoas que se aprofundassem mais do que eu. Porque além do custo ser muito alto de pesquisa, quando você não tem uma pessoa ou algum grupo que te ajude a fazer essa pesquisa, fica mais difícil ainda você pesquisar sozinha. Porque são poucos conteúdos da Idade Média que realmente falam a verdade sobre a Idade Média. Então, eu vi esse livro e esse eu posso falar porque eu li todo. Eu vou mostrar para vocês aqui, que é o livro de São Luís. Esse livro aqui, o autor é Lucas Lancaster, tá? Vocês podem ver aqui as minhas marcações, né? E eu já soube que tem uma nova edição dele, tá? Eu não sei como vocês podem adquirir, porque esse livro foi um presente que eu recebi. E eu não estou fazendo propaganda também, não estou ganhando nada com isso. Eu só estou falando que eu estou maravilhada, porque o livro não é somente sobre a vida de São Luís. Ele faz uma introdução da Idade Média, no início do livro, que é muito importante para a gente entender o contexto em que ele vivia e da época que ele vivia. Temos também um outro livro de outro medievalista muito bom, que é o Jacques Lecoq, que eu gostei muito dessa leitura, que foi São Luís, uma biografia, que aí não tem como refutar o que ele disse aqui, né? Então, são os dois livros assim que eu mais gostei. E esse aqui, que é a minha biblioteca católica, não sei se dá para vocês verem aí,
né, o Santo das Cruzadas, São Luís Rei da França, que eu ainda não li, porque eu leio muito rápido, então eu deixo para dar um gostinho depois que eu absorvo a leitura, né, eu faço uns questionamentos, aí depois é que eu parto para outra leitura. Então o que eu queria falar com vocês é que aqui você está num contexto em que muitos dizem que é a Idade das Trevas e você lê que não era assim, né? Então, novamente, às vezes nós temos que ler, compreender e vivenciar aquela época de uma forma não em termos de julgamento, mas em termos de aprendizado e de conhecimento. E eu gosto muito desse livro São Luís porque ele mostra que não era só os monges, os beneditinos, os padres, os santos, que eram santos. Tinha um rei, né? Tinha tudo para ser menos santo, né? Porque ele tinha tudo que a gente gostaria de ter, dinheiro, né? Um reino todo para ele. Ele podia ser tudo menos santo. Então, isso aguçou assim, a minha curiosidade de ler. E eu conversando com as minhas irmãs, que também muitas são professores, né? Nenhuma delas demonstrou interesse por esse santo ou conhecia esse santo. Mas o que acontece hoje é que, pelo fato de você não conhecer, você já coloca de lado. Você não procura saber realmente quem é ele. Por que ela está me perguntando? Será que... O que chamou a atenção dela, né? Normalmente, entre amigos, você tem papos, assim, de um filme. Por exemplo, aí tá na moda o Superman, né? Meu marido tem até um canal Clássicos do Oscar, que ele abriu também agora. Aconselho a vocês, se vocês quiserem se inscrever, né? E também tem o canal do Cinquentão, que eu acompanho muito. Eu gosto muito do canal dele, é um irreverente, né? Tem o Barba Movies também, e assim por diante. Tem canais que falam sobre quadrinhos, que é uma forma também de conhecimento, que muitas pessoas não entendem, né? A fantasia está em todos os livros. Então nós temos que saber o que é fantasia e o que é realidade. E separar isso de acordo com o que você está lendo. Procurar fontes, não fontes ditas, mas fontes fidedignas. Aquelas fontes que vão te levar realmente ao que você está procurando, tá? Então o que eu fiz? Como eu queria saber sobre a vida de São Luís, e não sobre a Idade das Trevas, como eles falam, porque é muito fácil você rotular a Idade das Trevas sem ter o conhecimento dos documentos, dos estudos que foram feitos sobre isso. Tem muita coisa na França e em outros países que não foram traduzidos para o Brasil. E muitas pessoas aqui no Brasil não têm o conhecimento da língua, não só da língua nativa, como inglês e francês, como outras línguas que são arcaicas, entendeu? Então fica difícil você acreditar o que é certo, o que é errado. Você tem que ter uma base daquilo que você acredita e daquilo que você não acredita. Então o que eu fiz? Eu procurei um medievalista que não é religioso e procurei um professor que se aprofundou em medievalismo, que é o professor Lucas Lancaster, e eu tirei minhas conclusões dali, né? Tá certo que eu gostei mais do livro do professor Lucas, porque a introdução dele foi bem fácil de você analisar e de você tirar suas conclusões. Mas não tiro de forma alguma, né, as questões aqui levantadas pelo medievalista Jacques Lecoq. Ele é maravilhoso. Como Regine Perrenot, que também é uma excelente medievalista, para mim é a melhor. Então, quer dizer, você tem bases para ter um bom estudo e uma boa leitura. O que eu queria conversar com vocês é que nem todo santo necessariamente precisa ser padre, monge, eremita, saudita, brasileiro, entendeu? Ele pode, às vezes, ser um rei, entendeu? E achar que aquilo que ele faz é o que é certo. Independente do que as pessoas podem fazer ou o que acham dele. Ele faz o que é necessário, na hora certa. E ele fez o que foi possível na medida que apareciam os problemas para ele, né? Teve uma família santa, né? E cuja mulher dele também participava, como participou de uma cruzada com ele. Uma mãe que o apoiava e o que formou para assumir esses deveres que ele tinha para frente, que ela já sabia como é que era
a França, os traidores naquela época, as pessoas que se aproveitam de você só porque você é rei. Então ele tem todo um contexto histórico, uma vida santa, uma vida humana, uma vida de questionamentos, uma vida de escolhas e uma vida principalmente de renúncia àquilo que está bem ali que você pode aproveitar, né? Então, eu gostei muito deste livro do professor Lucas, né? Eu não sei, eu não vou citar grupos que ele participa ou que fundações que ele esteja, enfim, isso não vem ao caso. Eu estou falando aqui da obra, tá? Que eu gostei. E quando eu leio alguma coisa que eu não gosto, eu falo, né? Tem uns livros que, sinceramente, dá vontade de você jogar no lixo e não contar para ninguém, mas infelizmente você tem que fazer, às vezes, uma resenha, alguma coisa assim. Mas não é o meu caso nesse canal. Nesse canal eu vou falar dos livros que eu gosto, os livros que eu não gosto, da mesma forma que eu respeito os autores, e quem está lendo eu exijo também o respeito das pessoas que estão me assistindo. Você pode não ter uma opinião formada, mas também você não precisa xingar, você não precisa gritar, você não precisa falar, né? Enfim, essa é a minha opinião, né? E eu espero que vocês curtam o canal. É o meu primeiro vídeo. Não sei se vocês vão entender ou entenderam o objetivo de eu estar aqui, que é o objetivo de uma conversa informal com vocês e uma indicação de um livro que eu acho que serve muito para meditação, para o conhecimento e para uma autoavaliação das coisas que se falam sobre um determinado assunto. Então curtam, compartilhem, se inscrevam e botem perguntas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem que eu fale, se for do âmbito que eu estou acostumada a ler, né? Eu espero que vocês realmente se sintam à vontade na minha presença.